Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Aqui estamos de volta à nossa biblioteca. Hoje nós falaremos sobre os antecedentes da ciência moderna. Falaremos hoje mais especificamente da antiguidade. Apesar de que aquilo que nós chamamos hoje de ciência ser uma forma de conhecer muito recente em termos históricos, podemos dizer que a ciência começa a surgir na Europa do século XVII e XVIII, amadurece no século XIX e se consolida no século XX. Mas as suas raízes são muito mais antigas. Yuval Harari diz que não existe um consenso sobre os motivos do porquê que a ciência surge na Europa e não em outros impérios como o chinês, o turco-otomano, o persa ou na Índia. Mas podemos dizer que as sementes dessa forma de pensar já estavam presentes. Vamos subir nosso quadro negro, cadê ele? Chamando o nosso assistente virtual Mãozinha para nos dar uma mão, trocadilhozinho. Como antecedentes, falaremos primeiro das origens da racionalidade ocidental, como remontando à filosofia grega, especialmente a filosofia natural grega. Nosso objetivo não é a história da filosofia e nem podemos nos alongar muito na filosofia grega. Nós aqui vamos enfatizar os pontos da forma de pensar dos filósofos que contribuíram para as origens da ciência. Os filósofos gregos começaram o questionamento dos mitos e também começaram a procurar explicações racionais para os fenômenos na natureza, não mais explicando com base em divindades, em mistérios. Em primeiro lugar, vamos falar agora de alguns conceitos que remontam à filosofia grega. Cosmos, crença em um universo ordenado, regido por leis. Este conceito foi fundamental também para a teologia cristã. No caso da teologia, a crença em um criador de um universo que é regido pelas leis do Criador. Elemento. Ainda no período pré-socrático, pensadores se questionavam como a natureza poderia ser tão diversificada. Uma resposta foi que a natureza deveria ser formada com base em coisas simples e puras que combinariam formando os compostos. Um exemplo, os 4 elementos de Empédocles: terra, água, ar e fogo, cada qual com suas características e propriedades. Dessa forma de pensar, talvez fique mais claro para a gente se considerarmos a associação com os estados físicos da matéria e com o calor. Não há no conceito de elemento a concepção de matéria descontínua. Quando eles viam água, eles consideravam que estavam vendo algo simples e puro, e que não era formado por outros constituintes, muito menos por partículas, grãos, pedaços. A concepção atomística é contraintuitiva. Vai contra os nossos sentidos. O conceito de elemento é essencialmente empírico. Falando do conceito atomístico, ele é essencialmente racional. Tomemos a argumentação. Você tem um pedaço finito de madeira. Divide em 2, tudo bem. Divide novamente, ainda tudo bem, é possível. Mas é possível continuar dividindo eternamente, sendo que esse pedaço vai ficando cada vez menor e nunca chega a um fim, essa divisão? A resposta é dos atomistas: não. Não é possível continuar dividindo ao infinitamente pequeno. Vai ter que, em um certo momento, parar de dividir. Quando isso acontecer, temos um menor pedaço possível, o indivisível, o átomo. A concepção atomística vai contra os nossos sentidos. Ela é fundamentalmente racional. Conceitos científicos de elemento químico e teoria atômica não são os mesmos daqueles dos conceitos gregos. Não são os mesmos. Considerando os pensadores gregos, como dissemos antes, não vamos nos alongar muito aqui. Hoje enfatizaremos 2, Platão e
Aristóteles. Vamos falar agora um pouco de Platão. Platão foi um dos principais fundadores do racionalismo, a forma de pensar que enfatiza a razão em detrimento aos sentidos. No racionalismo, um meio de se chegar à verdade seria pela razão. A razão nos fornece os meios de conhecermos a verdade. Podemos chamar de idealismo a filosofia platônica, pois considerava que existia um mundo das ideias, um mundo sem transformações, feito pelas ideias de tudo que existe no mundo material, sendo o mundo material uma cópia mal feita, imperfeita dessas ideias. O papel do filósofo seria descobrir, tomar conhecimento desse mundo das ideias a partir. Aristóteles foi discípulo de Platão no começo de sua vida de pensador. Aristóteles rompe com Platão por considerar que o nosso conhecimento é produto de nossas experiências. E as nossas experiências são mediadas pelos nossos sentidos. A sua filosofia era empirista. O método aristotélico era baseado nos sentidos. Por exemplo, o seu método partia de verdades evidentes por si mesmas, aos nossos sentidos, e as usava como premissas para a razão dedutiva, levando a conclusões. Ora, não é evidente, não é algo que não requer explicações, que a mente vê o sol nascendo todos os dias e se pondo? Não é evidente que o sol gira em torno da Terra? Você já pode imaginar onde eu quero chegar. Uma das coisas que eu posso adiantar agora, que tanto a abordagem platônica quanto a aristotélica são muito diferentes da metodologia científica moderna. Falando agora da filosofia natural aristotélica, Aristóteles considerava a existência dos 4 elementos aqui na Terra, os 4 elementos em Empédocles. Lembre-se que o conceito de elemento era empírico, sendo que a Terra e a água eram os elementos graves que naturalmente iam ao centro da Terra, do planeta. Ou seja, como um movimento natural. Haviam 2 tipos de movimento. O natural, os corpos, dependendo de sua composição, iriam de encontro ou se afastariam da Terra. O ar e o fogo se moveriam se afastando do centro da Terra por serem leves. Temos que entender que o movimento natural seria uma propriedade do corpo ao buscar seu lugar na natureza. E o movimento forçado, gerado pela atuação de uma força àquele corpo, como quando atiramos uma pedra. Quando a força acaba, a pedra cai, como propriedade natural da pedra e não por conta de atuação de uma força, como a gravidade, na pedra. Aristóteles chegou à conclusão que os corpos supralunares, formados pela Lua e pelos outros elementos, e os outros lados, os outros são feitos por um único elemento, a quinta essência, o quinto elemento. Por isso, os céus são constantes, realizando movimentos circulares. Os céus são perfeitos e imutáveis, pois não são feitos por elementos diferentes que estão o tempo todo se combinando e gerando compostos variados. Em Aristóteles também temos a noção de que temos 4 tipos de causas para todas as existências: formal, material, eficiente e final. Temos um exemplo. Uma escultura de uma Vênus em mármore. Quais seriam as causas da existência dela? A formal, aquela forma de Deus existe. A material, o mármore existe. A eficiente, o próprio escultor. A causa final, a finalidade para a qual aquele escultor fez a escultura, o porquê ele a fez. Vamos considerar nosso quadro, né? Recolher agora nosso quadro negro. Até logo, mãozinha. O cosmos aristotélico era formado pela Terra no centro e os astros girando em torno da Terra em esferas cristalinas perfeitas, formadas pela quinta essência. Tínhamos então as esferas da Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Depois a esfera das estrelas visíveis, né? E a última esfera impulsionava todas as outras, que era a esfera do motor primeiro. Lembre-se que as estrelas movem-se em conjunto, formando as constelações, e os planetas se movem de forma independente. Mas o cosmos aristotélico não era um modelo científico,
Não era possível fazer previsões astronômicas com ele. E o seu maior problema, o movimento retrógrado dos planetas. Como está aqui nessa foto, que temos o acompanhamento do movimento do planeta Marte, sendo fotos da mesma hora em dias seguidos. Existe movimento, momentos que o planeta como que andasse para trás, fazendo um movimento oposto ao que vinha fazendo. Como explicar o movimento retrógrado de planetas, tendo a Terra no centro e os planetas girando em torno da Terra? Séculos depois de Aristóteles, o astrônomo Cláudio Ptolomeu, do século I depois de Cristo, desenvolveu um dispositivo geométrico para explicar. O planeta não giraria em torno da Terra, e sim em torno do centro de um círculo, o epiciclo, e este que giraria em torno da Terra. A Terra também não estaria exatamente no centro do deferente, o círculo formado pela trajetória do epiciclo. Você pode notar pelas figuras que por aqui, né, que está aqui, que essa distribuição geométrica, o planeta, ao ser visto aqui da Terra, geraria uma ilusão do movimento retrógrado. Vamos agora mudar de cenário para melhor visualizar tanto o cosmos aristotélico quanto o modelo ptolomaico. Bom, vamos ao cosmos. Neste primeiro vídeo agora temos duas animações. A primeira agora é a do cosmo aristotélico, mostrando as esferas cristalinas. A segunda é uma animação do modelo ptolomaico. Temos duas formas aqui de apresentar o modelo. Tanto o epiciclo, primeiramente tendo o epiciclo primeiramente na perpendicular em relação ao plano da animação. Você pode notar que o epiciclo está na perpendicular em relação ao plano da animação. Nessa primeira animação. Depois, o que ele mostra é o epiciclo longitudinalmente. Além disso, a próxima animação vai mostrar duas situações do planeta: como ele se move e o movimento aparente dele. Pode aparecer que temos dois planetas, mas são duas representações, as representações dessas duas situações, né? E nesse segundo vídeo, no próximo vídeo, temos um modelo formado, agora temos a Lua em torno de 100 epiciclos, depois Mercúrio, Vênus, Sol 100 epiciclos, Júpiter e Saturno. Olha, lá no fundo, reparem em Saturno, o planeta mais distante, com maior número de movimentos retrógrados. Os animadores traçaram uma linha acompanhando o movimento dos planetas. Vocês podem ver claramente quantos epiciclos tem cada planeta depois de uma volta completa em torno da Terra. Bem, vamos voltar ao nosso ponto de partida. Já. Estamos de volta à nossa biblioteca, espero que tenham gostado. A vantagem, como sempre digo, de apresentar um assunto dessa forma é que ele pode ser revisto toda vez que vocês quiserem. E vocês podem tirar dúvidas à vontade perguntando via comentários. Estamos numa biblioteca para lembrar uma coisa: a leitura continua sendo nossa principal fonte de construção do conhecimento. Leiam sempre, leiam muito, leiam bem. No final, vamos ver a bibliografia sugerida para o nosso curso. Aqui temos nossos aplicativos auxiliares, certo? Vamos ter uma longa estrada pela frente, certo? Até logo, pessoal.